Bom, pessoal, vou mostrar aqui a configuração de encaminhamento de porta, redirecionamento de porta, nos dois principais roteadores que a gente tem, ZTE e Intelbras. Na verdade, só vou explicar rapidamente o que é redirecionamento de porta. Quando um cliente solicita um IP público, é porque ele quer rodar algum serviço dentro da rede dele interna. Então, como ele tem a rede dele interna, para poder acessar esse serviço, ele vai precisar de um IP que seja acessível globalmente, que seria um IP público. Aí o provedor fornece, automaticamente é configurado no PPPoE, no equipamento que é da Conecta, que no caso seria o roteador. Por isso que quando o cliente solicita, a gente tem que fazer o redirecionamento de porta, porque o IP público não vai no equipamento do cliente, ele vai no equipamento da Conecta. E o que é um serviço? O que é uma porta? Só explicando basicamente, uma porta é um software de aplicação específica ou um processo específico servindo de ponto final para comunicação em um sistema operacional hospedeiro e um computador. Ou seja, é um software que roda em um determinado sistema operacional e nisso ele abre uma sequência numérica. E a partir dessa sequência numérica, que a gente chama de porta, é feita a comunicação. Então, toda requisição para um IP público, ela tem a origem do IP e depois qual é a porta. Bastando isso daí, vamos lá no ZTE. Para configurar no ZTE, vir avançado, acessar o roteador, né? Avançado, segurança, a opção de encaminhamento de porta. Nesse exemplo aqui, a gente configurou clique em novo item e a gente vai colocando todas as opções. Aqui já está preenchido, vou mostrar. Isso aqui é um nome qualquer, no caso esse daqui seria para um redirecionamento de porta do NVR. A gente precisa saber qual é o IP privado da rede local que o serviço vai ser startado, no caso a porta vai ser rodada. No caso desse daqui, o IP é 192.168.1.2. E a gente precisa também saber qual é a porta. No caso, esse daqui, como é um DVR, por padrão ele já vem essa porta 37.777. Né? É configurado a porta de início, a porta final, como é a mesma, é no início e no final, como a porta de WAN, e na porta LAN a mesma coisa, repetindo. Então, quando você for ativar um cliente e ele vai pedir o redirecionamento de porta, são duas informações que você precisa pedir para o cliente: o IP privado e a porta. Bastando isso, pode configurar e aplicar. Agora, no Intelbras, ele é bem simples também. Né? Você acessa um equipamento Intelbras, vem aqui na opção de segurança e redirecionamento de porta. Né? Clica no mais, coloca uma descrição, coloca a porta externas. Como é a mesma, a gente coloca no início e no final. Aqui já deu faixa uso porque já tem uma regra criada. Né? IP de destino, que é o IP privado da rede, que a gente precisa saber que a pessoa responsável do local tem que informar. E as mesmas informações de porta externas com a porta interna. E clica em salvar. Aqui já existe a opção, né? O protocolo pode ser colocado como ambos. Feito isso, a única forma de a gente saber se está funcionando é copia o IP público, né? Abre esse site aqui, ó, teste de portas. E coloca a porta aqui que foi configurada. Nesse caso aqui, ela deu como aberta, então isso quer dizer que ela está funcionando. Mas se eu acabei de configurar no roteador, tá certinho. Mas aqui ela deu como fechada. Então o meu redirecionamento está errado? Se você colocou a informação do IP privado certo e a porta certa, a seu redirecionamento está certo. Basta você falar para o cliente que
a máquina ou IP que ele forneceu não está rodando na porta informada, ou o serviço não está rodando. Então peça para que ele verifique essa situação. Bastando isso, essas são as únicas configurações. Existe uma outra configuração que você não precisa saber qual é a porta privada. É a chamada DMZ. A DMZ, quando você habilita ela, automaticamente todas as portas que são abertas no host interno, que seria do IP privado, automaticamente elas já são redirecionadas. Isso daqui é só em casos extremos, quando você não consegue saber qual é a porta. O certo é configurar porta por porta, mas caso você não consiga, você possa habilitar o DMZ. O DMZ tem uma falha porque se tiver uma porta que esteja com vulnerabilidade nesse IP privado, ela vai ficar aberta externamente. Então, só faça isso em último caso, se for necessário.